Bom dia, pessoal. Vamos então dar sequência. A gente vai começar a aula de hoje corrigindo os exercícios. No caso, o exercício é da aula 9, tá? Livro 3, página 77, tá bem? Vamos lá. O Matheus que trouxe a dúvida. Qual que foi a dúvida que você teve no exercício, Matheus, por favor? Fiquei em dúvida na alternativa C. Na C? Qual Aham. foi a dúvida que você teve na alternativa C, por Ela tá favor? falando de exclusão do cidadão sem renda para inibir a formação de grupos perigosos. Aí Tá, tá perguntando sobre a força de repressão que expressava a Guarda Nacional. Aí eu certo. pensei que pelo menos que fosse isso, tipo, porque a Guarda Nacional ela era composta pela elite. Tá, Então, vamos. e tava falando aqui da exclusão de cidadãos. Então, sei lá, eu fiquei meio assim. E a resposta certa era aí. Aí, tá. Aham. Então, vamos lá. Exercício 8. Acompanha comigo, por gentileza. Quem tá, quem tá com o material aí, lá na página 77. Vamos lá? Ó, exercício 8 fala o seguinte: a maior preocupação vinha, porém, da base do exército, formada por gente mal paga, insatisfeita e propensa a aliar-se ao povo nas rebeliões urbanas. Uma lei de agosto de 31 criou a Guarda Nacional, em substituição às antigas milícias. A ideia consistia em organizar um corpo armado de cidadãos confiáveis, capaz de reduzir tantos excessos do governo centralizado como as ameaças das classes perigosas. Compunham obrigatoriamente a Guarda Nacional, como regra geral, todos os cidadãos com direito de voto nas eleições primárias que tivessem entre 21 e 60 anos. Cidadão com direito de voto nas eleições primárias eram aqueles que tinham renda, considerando que o voto era censitário. Tá bem? Pergunta: a Guarda Nacional, criada durante a regência trina permanente, constituiu uma força de repressão que expressava o quê? A C diz o seguinte, ó: exclusão do cidadão sem renda para inibir a formação de grupos perigosos. Vamos entender então o seguinte: não é que a Guarda Nacional excluía os cidadãos de renda mais baixa, temendo que na Guarda Nacional eles formassem grupos perigosos. Eles já eram considerados grupos perigosos. E o fato deles poderem ingressar no exército os tornava mais perigosos ainda. Entendeu? Aham. Bom, a Guarda Nacional ela foi criada como um braço do Exército, uma força militar, porém composta apenas por membros da elite. Por quê? Porque, segundo o governo regencial, esses membros da elite, eles não tinham o perigo ou não corriam o risco deles se revoltarem contra o governo, porque os interesses do governo, que era composto pela elite também, eram os mesmos deles, certo? Aham. Então, a criação da Guarda Nacional, vamos lá, ela não expressava a exclusão dos cidadãos de baixa renda, mas sim ela expressava a incorporação das elites agrárias, igual coloca aí, no controle da ordem local. É Então, isso? é o seguinte, a Guarda Nacional foi criada para que as elites locais mantivessem a ordem. Ela não foi criada para excluir os cidadãos de baixa renda. Aham. Consegui entender? Entendi. Mas, tipo, não é bem excluir, né? Eles iam mais contra essa população de baixa renda. Isso, porque era essa população que se revoltava. Na verdade, era essa camada da população que tinha motivos para se revoltar, né? A elite não tinha. Então, vamos criar uma força militar formada apenas pela elite local, que não tem motivos para se revoltar, que não vai se juntar aos rebeldes, e aí a gente vai usar esse corpo militar para sufocar essas revoltas. Então, a criação da Guarda Nacional, ela tinha como objetivo dar poder a essas elites e não excluir a população mais pobre, porque ela já participava do exército. Entendeu? Entendi. É Fechou? isso aí, João. Só isso? Aham. Obrigado. Nada, que isso. Pessoal, tem mais algum exercício que vocês gostariam de trabalhar? Mais alguma coisa? Sim ou não, galera? Não? Então tá. Eu vou espelhar minha tela com vocês e vou abrir os slides para que a gente possa começar, tá bem? Só um minutinho, por favor. Bom, vamos lá então.
Pessoal, vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tudo tranquilo? Sim? Então tá, ó. Na última aula, a gente terminou este assunto aqui, ó. Tá? A aula 10, segundo reinado, aspectos políticos. E aí, no final da aula, a gente fez a correção dos exercícios. Tem algum ponto dessa teoria que vocês gostariam de retomar antes da gente dar sequência, pessoal? Fala para mim, por favor. Acho que não, João. Não? Tudo beleza? Podemos seguir? Aham. Então Sim. tá. Então vamos lá. Então, aula 11, segundo reinado, economia. Tá certo? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em economia do segundo reinado, pessoal, a gente fala principalmente do café. O café ele vai se tornar, durante o segundo reinado, o principal produto de exportação brasileira. O café era tão valioso no mercado externo que ele era chamado de ouro verde ou ouro preto. Tá certo? Só um minutinho aqui. Bom, vamos lá. Tá. Bom, voltando então. Ele era chamado de ouro verde ou ouro negro devido ao alto valor que esse produto tinha no mercado externo. Então, o café ele começa, desde o período regencial, a ganhar espaço na economia nacional. E aí, no segundo reinado, ele vai se consolidar como o principal produto de exportação brasileira. Só que aqui, a gente já começa a falar diferente dos outros períodos. Vocês estão lembrados que nos outros períodos históricos a gente sempre trabalhou um produto como sendo o carro-chefe da economia? Ou seja, o Brasil tinha a sua economia sustentada, apoiada em apenas um produto. Foi assim com o açúcar durante muito tempo no período colonial, depois, durante quase um século, né, o ouro, e aí depois da decadência desses dois produtos, a gente tem a volta do café, que vai se tornar o principal produto, só que agora com um detalhe. O café não era o único produto de exportação brasileira, como acontecia nos períodos anteriores. O Brasil começa a experimentar, no segundo reinado, aquilo que a gente chama de policultura, ou seja, o Brasil começa a experimentar no segundo reinado uma diversificação da sua pauta de exportações, certo? Bom, que outros produtos o Brasil também exportava? Além do café, nós temos o açúcar, que continua a ser exportado, continua a ser vendido, tá certo? Mesmo com a decadência no preço do açúcar, ele continua a ser produzido principalmente na região Nordeste. Galera, a gente ainda produz açúcar hoje no Brasil, a gente produz desde sempre esse produto, tá? Desde 1532, e a produção continua. A única coisa é que ela mudou de lugar, tá? Hoje o Sudeste é a principal região produtora de açúcar e também do álcool, né? O avanço tecnológico. Mas, enfim, a gente ainda continua exportando este produto, tá bem? Vamos lá. O algodão, o Brasil começa a se transformar em um grande exportador de algodão, reflexo da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, e aquela guerra envolvendo os estados do Norte, os estados do Sul, né, os federados, os confederados, que estava relacionado à questão da abolição da escravatura, a industrialização do Norte, enfim. Essa guerra, por acontecer dentro do território norte-americano e utilizar as pessoas que começam a morrer no conflito, foi um conflito extremamente sangrento, isso vai prejudicar a produção norte-americana de algodão. Então, quem comprava o algodão dos Estados Unidos é obrigado a buscar um outro fornecedor, e é aí que o Brasil entra e começa a se despontar na produção de algodão. A região do Brasil que mais vai se destacar nisso é o Maranhão, tá certo? E a borracha, galera, a borracha lá na segunda metade já do século XIX, mais caminhando para o final, ela foi resultado da segunda revolução industrial, que já estava em curso nesse período. A produção de automóveis e a utilização de pneus vai aumentar a demanda pela borracha, e aí, como a Ásia era a principal fornecedora, e durante este período as rotas de comércio foram fechadas por questões militares, né, e geopolíticas, os fornecedores de borracha, né, para as fábricas automotivas, eles têm que procurar também uma outra fonte, e aí o Brasil começa a se despontar na produção de borracha. A principal região que vai produzir e se destacar nisso é o estado do Amazonas e depois o estado do Acre.
ok? Tanto que nessa época surgiram os barões da borracha nessa região. Uma galera que ganhou muito dinheiro vendendo esse produto. Só que isso foi um surto econômico, tanto o algodão quanto a borracha, eles foram surtos econômicos. Eles começaram de maneira rápida e também terminaram de maneira muito rápida. Mas o tempo em que isso perdurou foi suficiente para enriquecer uma elite local. Detalhes sobre a borracha que eu falei para vocês, é durante este surto da borracha que o Brasil anexa o Acre. O Acre não pertencia ao Brasil ainda, foi a última parte do nosso território a ser anexada, tá bem? A anexação do Acre ela acontece depois de uma guerra entre Brasil e Bolívia. Os brasileiros haviam ocupado o território boliviano para procurar a seringueira e extrair o látex. O governo da Bolívia tenta expulsar os brasileiros de lá, e aí isso inicia esse incidente diplomático que vai levar à guerra. A Bolívia perde esse conflito para o Brasil, e como parte do acordo que foi firmado no Tratado de Petrópolis, o Brasil compra o Acre da Bolívia e se compromete a construir uma estrada de ferro que vai de dentro do território boliviano até um dos braços do rio Amazonas, para que a Bolívia pudesse escoar a sua produção. A Bolívia era um país continental, é um país continental, né? Ela não tem saída para nenhum mar ou oceano. Então isso era importante para a economia deles. Eles estão esperando a conclusão da ferrovia Madeira-Mamoré até hoje. Fala para mim se vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal. Galera? De boa, João. De boa? Vamos seguindo, hein? Bom, apesar da diversificação da pauta de exportações, galera, a base produtiva do Brasil continuava a mesma. Mesma de quando? De sempre. O Brasil continuava tendo como base produtiva o latifúndio. Nas fazendas continuava se plantando apenas um produto, ou seja, eram latifúndios monocultores. E nessas propriedades quem tocava as lavouras era a mão de obra escrava, ou seja, a base ainda continuava sendo latifúndio, monocultor e escravista. E qual era o destino da produção brasileira, galera? Continuava sendo o mercado externo, agora além da Europa também os Estados Unidos. Ou seja, nós ampliamos a quantidade de produtos que a gente vendia, porém a base continuava a mesma. Tudo bem? Só para mim está claro isso, pessoal. Além da Europa, começou a vender para os Estados Unidos. Foi isso que mudou. Isso. Basicamente, essa é a única diferença de antes, porque antes os Estados Unidos não existia, né? Aí no final do século XVIII eles conseguem a sua independência política da Inglaterra, formam o país que a gente conhece como Estados Unidos, e aí eles começam a se despontar. Não eram ainda superiores economicamente ao Brasil, tá certo? Porém, eles começam a se destacar economicamente e se transformam em um aliado, um parceiro econômico. Então, o Brasil exportava tanto para a Europa, agora para os Estados Unidos também. Tá certo? Bom, certo, entendi. Tudo certo? Posso seguir? Sim. Bom, então vamos lá. Esse é um quadro que apareceu para vocês do Portinari, pintor aqui de Brodowski, né, cidade perto de Ribeirão Preto. E ele mostra a economia cafeeira durante o Segundo Reinado, né, as fazendas tocadas aí pelos escravos. Então, se vocês observarem, vocês vão conseguir identificar esses indivíduos aí na obra do Portinari. O café, galera, ele começa a interferir em outros setores da economia durante o Segundo Reinado, tá? Além da sociedade também. Por exemplo, o café vai ser o responsável por urbanizar o interior do estado de São Paulo. Galera, várias cidades que nós temos no interior de São Paulo, e aí eu vou destacar uma aqui do nosso lado. Ribeirão Preto, outra também próxima, Rio Preto, foram cidades que surgiram a partir das lavouras de café. Franca também, tá? A Franca é um pouquinho mais antiga, tá certo? Mas ela vai se despontar, ela vai crescer com a produção de café, ou seja, o café ele vai incentivar a urbanização, tá? Comércio, bancos, e é um dado importante. O Brasil, durante o Segundo Reinado, ele não tinha um monopólio bancário composto por 5 grandes bancos, que nem a gente tem hoje. Nessa época, pessoal, as instituições bancárias eram instituições regionais, tá certo? Cafeicultores que tinham muito dinheiro e que fundavam instituições bancárias para conceder empréstimos a juros e multiplicar, né, esse capital que eles tinham. Isso não existe mais porque o café entrou em decadência e muitos desses cafeicultores quebraram, né, com a decadência do café. Mas enquanto o café estava em alta, pipocou pelo estado de São Paulo, pelo interior, várias instituições e casas bancárias com o dinheiro dessa cafeicultura. Tá bem? Bom, seguinte.
O café, ele vai incentivar a construção de ferrovias. Por quê? Pensa comigo, quanto mais o café se expandia para o interior de São Paulo, mais longe de Santos as fazendas ficavam. E o destino da produção de todas essas fazendas era o Porto de Santos, por quê? Porque ele seria exportado. A gente acabou de falar que a produção do Brasil era vendida para a Europa e para os Estados Unidos. Então, por uma questão logística, quanto mais as fazendas iam caminhando em direção ao interior de São Paulo, mais se tornava necessário essa infraestrutura de transportes. E aí entra a ferrovia, para trazer o café do interior até o litoral. Tá certo? E depois, pessoal, com o fim da escravidão, essas ferrovias começam a ter uma importância no sentido contrário. Elas começam a trazer essa mão de obra imigrante que descia nos portos vindas da Europa para as fazendas que ficavam no interior. Então, a ferrovia ela vai ter essa importância dupla para escoar a produção e para permitir que a mão de obra chegasse até as fazendas do interior. Tá bem? Bom, temos a abertura de estradas, também que vão rasgar todo o estado de São Paulo, principalmente, e Rio de Janeiro, e o desenvolvimento tecnológico, a instalação de linhas de telégrafo e depois de telefone, que facilitava aí a comunicação. Fala para mim se vocês querem perguntar alguma coisa, povo. Ô, João, o produto Fala. chegava para Europa e para os Estados Unidos por meio de navio ainda, né? Isso, por meio de navio. Eles desembarcavam principalmente em Santos, e aí de Santos eles pegavam os trens e seguiam para as fazendas no interior. Muitos não iam, no começo pelo menos, eles iam de trem, eles seguiam a pé pelas estradas que existiam, tá? Mas enfim, vocês já imaginam quanto tempo que isso demorava, tá certo? Certo, entendi. Posso seguir? Aham. Vamos lá então. E aí, galera, por que São Paulo foi a região onde o café mais se desenvolveu? Porque aqui a gente tem uma vantagem que é o clima e o solo, que são favoráveis ao plantio de café. Então, clima tropical, né, principalmente aí com características do tropical litorâneo ou tropical úmido, e o solo que é chamado de solo de terra roxa, que é esse solo vermelho da nossa região, que indica, né, uma grande quantidade de ferro e, portanto, a fertilidade do solo. Então, o café vai se expandindo pelo estado de São Paulo, seguindo a ocorrência desse tipo de solo, que era um solo propício para o desenvolvimento da cafeicultura. Tá bem? Bom, quais regiões dentro do estado de São Paulo se destacaram pela produção de café? Dá uma olhadinha aqui no mapa e dessas regiões que aparecem no mapa, nós vamos destacar duas. Acompanhe aqui comigo. Essa primeira aqui, ó, que está marcada pelas duas cores, que são as duas primeiras cores aqui da legenda, início do século XIX e até 1836. Essa região aqui, ó, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, é chamada de Vale do Paraíba. Por quê? Porque por essa região passa o Rio Paraíba do Sul. Olha ele aqui, ó. Tá bem? Então, o Vale do Rio Paraíba é a primeira região onde o café vai se desenvolver em São Paulo e pegando aqui também um pedaço do Rio de Janeiro. Quais as características da produção cafeira no Vale do Paraíba? A primeira delas que a gente vai destacar é a utilização de técnicas rudimentares de plantio e de colheita. Ok? É uma região pioneira de começos do século XIX e isso indica, então, a utilização de técnicas mais rudimentares. Ok? Essas técnicas rudimentares, elas vão fazer com que o solo dessa região se esgote muito rápido. Por quê? Porque não havia um tratamento do solo para que ele pudesse, então, sustentar as plantações por mais tempo. Ok? Além dessa característica, no Vale do Paraíba perdurou a utilização de mão de obra escrava muito mais do que a mão de obra livre. Teve mão de obra livre, mas principalmente a mão de obra escrava. Certo? Então, essas são as características da produção de café no Vale do Paraíba. A segunda região que a gente vai destacar é essa daqui, representada por essas duas cores, ó. Que vai até Ribeirão Preto e Franca, que não aparece, mas está aqui, ó, perto do Rio Grande. Que está marcada no mapa com essas outras duas cores, 1854 e 1886. O Oeste Paulista vai ser a primeira fase de expansão da cafeicultura pelo estado de São Paulo. E aí, pessoal, como a gente já está trabalhando na segunda metade do século XIX até o final desse mesmo século, a gente já encontra nessa região a utilização de técnicas mais avançadas de cultivo e de manejo do solo. Isso permitiu com que esse solo não se esgotasse, ok? E como a gente está trabalhando a segunda metade, repetindo esse dado, nós já estamos falando de um período posterior
a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz, só para constar, é aquela que proibia o tráfico de escravos, certo? Então a gente vai encontrar na região do Oeste Paulista um emprego muito maior de trabalhadores livres e assalariados, né, os imigrantes, em comparação à utilização de escravos, tá bem? Fala para mim se vocês entenderam isso que eu falei, pessoal. Sim, tranquilo, João. Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Ou tá de boa? Tá tranquilo. Uhum. Então tá. Então vamos seguir. Bom, por que o Vale do Paraíba vai utilizar a mão de obra livre? Perdão, por que o Oeste Paulista vai utilizar a mão de obra livre e assalariada? Vamos ver aqui então os fatores. Primeiro deles, pessoal, pensa comigo, qual que era o estímulo que o escravo tinha para trabalhar? Escambo, não era? Ainda? O escravo? Escravo Não, não tinha era estímulo os nenhum. negros. Não, nenhum. Nenhum. Era os Bem, negros. escravo não tinha estímulo nenhum. O estímulo que ele tinha para trabalhar era o chicote, tá certo? Vocês acham que a produção da mão de obra escrava era uma produção grande? Não. Não, ela não era uma produção que rendia, porque o cara estava ali cansado, com fome, machucado, e ainda ele era estimulado com a ameaça. Então o trabalho dele não rendia. Então no Oeste Paulista surge a seguinte questão: para eu produzir mais, eu não preciso aumentar a quantidade de terras a serem produzidas, porque aqui começa uma outra questão também. Eu vou comentar isso com vocês depois, tá? E a gente já chegou a falar sobre isso, enfim, eu vou comentar novamente. Em 1850, junto com a Eusébio de Queiroz, com a Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada a Lei de Terras. A partir da Lei de Terras, as terras no Brasil só podiam ser adquiridas por meio da compra. Então, quando o café começa a se expandir pelo Oeste Paulista nesse contexto, surge a seguinte questão: se eu quiser produzir mais, utilizando mais terras, eu tenho que comprar essas terras. Ou eu posso estimular os meus trabalhadores e aí, ao invés de ampliar a quantidade de terras cultivadas, eu amplio a produção dos meus trabalhadores. Que jeito que eu vou estimulá-los a trabalhar mais? Pagando. Coisa que não dava para fazer com o escravo. Então eu começo a empregar a mão de obra livre, assalariada, e pagá-la para trabalhar para mim, e aí eu vou estimular ela a trabalhar mais, pagando mais. Fala para mim se vocês entenderam isso. Sim, João. Sim? Vamos seguindo então. E aí, a outra coisa que levou o Oeste Paulista a empregar a mão de obra livre foi a diminuição na oferta de mão de obra escrava, que eu falei para vocês que vai acontecer a partir de 1850 com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. A aprovação dessa lei é resultado das pressões da Inglaterra, aquilo que a gente já comentou lá atrás. A Inglaterra, desde 1808, pressionava o Brasil para que a escravidão acabasse, e aí a gente foi cozinhando os ingleses, né, em banho-maria, e vamos levar eles com a barriga até 1888, ou seja, a gente ficou cozinhando os ingleses durante 80 anos para poder acabar com a escravidão. Beleza? Bom, a utilização de mão de obra livre e assalariada no Oeste Paulista também trouxe consequências, principalmente em relação à posse da terra. E uma dessas consequências é aquilo que eu já comentei com vocês ali atrás, a criação da Lei de Terras de 1850. Essa lei, ela determinava que as terras só poderiam ser adquiridas por meio da compra. Como que era antes? Como que se adquiria terra no Brasil antes, pessoal? Você chegava, construía uma cerca em volta de um pedaço de terra, ali dentro você construía sua casa, iniciava a sua lavoura, depois de um tempo ocupando aquele pedaço, você ia no cartório e regularizava a posse. Você não tinha que pagar nada, você simplesmente tomou posse daquele pedaço de terra. Era uma estratégia dos governos anteriores para incentivar a ocupação do interior do Brasil. Só que agora surge um problema, galera. Qual que era o problema? Antes, você não tinha trabalhadores livres e assalariados no Brasil. Você tinha trabalhadores escravos. Então, quem utilizava mão de obra em larga escala, a elite agrária, quando ela precisava de mão de obra, ela comprava o escravo era seu cativo, ele não tinha liberdade, não podia sair, e iria ficar trabalhando para eles. Problema resolvido. Agora que o cara é livre e recebe um salário, se as terras no Brasil continuassem no modelo antigo,
Quem garantiria que o imigrante, ao chegar aqui no Brasil, ia continuar trabalhando para esses grandes latifundiários? Quem garantiria que esse imigrante não ia sair da fazenda onde ele estava trabalhando, demarcar um pedaço de terra e começar a cultivar na sua própria terra? Então, as elites agrárias brasileiras tinham esse medo conforme a oferta de mão de obra escrava vai diminuindo. Que medo? De não ter trabalhadores livres, assalariados, para trabalharem para eles. Então, como que eles vão resolver? Eles vão determinar que a partir daquele momento a terra só poderia ser comprada. E aí esses imigrantes, pessoas pobres, fugindo das guerras na Europa, da miséria no continente europeu, eles não tinham condições de comprar essas terras, iam ser obrigados a continuar trabalhando para esses grandes latifundiários. Problema resolvido. Fala para mim se vocês entenderam. Sim. Sim? Tá. E aí, galera, o que acontece? Essa grande quantidade de pessoas vivendo no campo, né, sobre o poder dos coronéis, que eram aqueles comandantes da Guarda Nacional que a gente viu, vai formar a base do poder na República Velha, aquele modelo chamado de coronelismo, porque esses coronéis tinham ali um contingente gigantesco de pessoas trabalhando para eles, e eles vão usar dessa grande quantidade de pessoas que dependiam deles para conseguir vantagens políticas, votos. Então, a base do poder da República Velha, a base do coronelismo que a gente vai ver na sequência, ela começa a se formar aqui, ainda durante o segundo reinado, tá certo? Bom, por que Dom Pedro II aprovou a Lei de Terras de 1850? Porque ele queria agradar a elite brasileira, ele não queria dar a essa elite, a essa aristocracia, motivos para eles se revoltarem contra o imperador. Então, este é o período que a gente chama de consolidação, ou seja, Dom Pedro II está consolidando o seu poder junto às elites, está garantindo que essas elites irão seguir junto com ele, não contra ele. De que jeito? Agradando eles, dando a eles o que eles queriam. Fala para mim se está claro. Sim. Sim? Pessoal, se vocês quiserem comentar, se estiver muito rápido, eu sei que eu estou falando bastante, tá? Eu quero saber se está muito rápido, se vocês querem voltar, se tem algum ponto que vocês não entenderam, pode me falar que a gente vai fazendo esse movimento, tá bom? Tá de boa ainda, João, tá de boa, tranquilo. Então tá, qualquer coisa vocês me falam, tá certo? Beleza. Bom, galera, a utilização desses trabalhadores livres, tá bem? Principalmente em São Paulo, tanto no Vale do Paraíba quanto no Oeste Paulista, elas vão seguir dois modelos de trabalho. O primeiro desses modelos é o que a gente chama de parceria, que fracassou. Por que a parceria fracassou? Porque ela vai ser empregada principalmente no Vale do Paraíba. E a gente falou que o Vale do Paraíba é uma região onde o café entrou em decadência, por conta das técnicas rudimentares que esgotaram o solo. Tá certo? Outro fator que levou à decadência, ao fracasso deste modelo, é que o colono, esse imigrante que vinha para trabalhar, ele dividia com o seu patrão tanto os lucros da fazenda quanto os prejuízos. Então, se a gente está falando de uma região que entrou em decadência, ela teve prejuízos e quem teve que dividir esses prejuízos com o patrão foi o imigrante, o colono, tá certo? Bom, outros motivos que levaram ao fracasso desse modelo. O trabalhador não tinha salário fixo, tá bem? Ele recebia apenas um salário referente a metade daquilo que ele produzia. Então, se ele produzia bastante, ele ficava com metade de bastante. Como essa região entrou em decadência, a produção foi diminuindo, com o passar do tempo ele ficava com metade de pouco, porque a produção era pequena. Então isso vai contribuir para o fracasso do modelo também. E aí, pessoal, entra o principal ponto do fracasso do modelo de parceria. Qual? Quem pagava a passagem desse imigrante da Europa para o Brasil era o dono da fazenda onde ele iria trabalhar, ou seja, o seu patrão. Então o cara já pisava aqui no Brasil devendo a passagem da Europa para o Brasil, que não era barata, certo? Beleza. Quando ele chegava aqui, ele não recebia do seu patrão uma horta, um pedaço de terra para poder cultivar, tá, a sua subsistência. Ou seja, como as fazendas, muitas delas eram isoladas, longe dos grandes centros urbanos ou de qualquer vilarejo e cidade, o que esse cara precisava para sua subsistência, ele comprava em uma venda que existia dentro da própria fazenda, ok? E aí você já imagina, não tinha outra venda tão próxima, então os produtos ali tinham um valor extremamente alto, era tudo inflacionado.
E o cara, com o passar do tempo, foi vendo o seu salário diminuindo, porque a produção foi caindo, os preços altíssimos, e ele se endividava para poder comprar aquilo que ele precisava para viver. Então, olha só, ele já tinha a dívida da passagem e começava a acumular a essa dívida as dívidas que ele contraía para poder viver. E detalhe, ele não podia sair da fazenda até quitar essa dívida, tá certo? Então, o que começa a acontecer? Esses latifundiários do Vale do Paraíba, eles submetem esses trabalhadores livres e assalariados a um modelo de trabalho análogo à escravidão. Eles queriam garantir, por meio dessa prisão do trabalhador à terra, que eles não fossem perder trabalhadores. Ou seja, eles queriam criar um jeito de prender aquele cara, aquela fazenda, aquela terra, para que ele não saísse, enfim, não fosse buscar outras oportunidades, para que ele continuasse trabalhando ali, para que eles não ficassem sem mão de obra. Galera, o negócio foi tão sério que os países da Europa começaram a proibir as pessoas de virem ao Brasil trabalhar por conta da característica do modelo de parceria. Fala para mim se vocês entenderam. Sim, João. Sim? Seguindo então. E aí, o outro modelo, que esse sim obteve sucesso, né, foi o colonato. Por que o colonato obteve sucesso? Porque ele foi empregado em uma região onde o café prosperou, que é o Oeste Paulista. Ele tinha o apoio do governo da província de São Paulo, que pagava as passagens dos imigrantes até o Brasil, e ele não precisava pagar isso depois, ou seja, o cara pisava aqui sem dever nada para ninguém, tá certo? É aquilo que eu falei, né? Os países europeus começaram a proibir as pessoas de virem para cá, então o governo da província de São Paulo teve que tomar alguma atitude para garantir o fornecimento de trabalhadores. Bom, no modelo do colonato, o imigrante recebia 2 salários, um fixo, independente da produtividade, e o outro por produtividade, aquilo que a gente conversou lá atrás. Isso estimulava o trabalho e estimulava o aumento da produção em uma região ou em um período onde a posse da terra era mediante a compra e não mais a posse. Tá certo? Recebia um pedaço de terra para sua subsistência, para que ele plantasse ali uma horta, enfim, ou seja, ele não precisava comprar as coisas que ele precisava para viver. Então, o salário que ele ganhava, ele punha no bolso, ele não ficava devendo nada para ninguém. Quando ficava, era pouca coisa, ele podia cobrir isso no mês seguinte. Tá certo? Bom, fala para mim se está claro isso daqui, pessoal. Vocês querem perguntar alguma coisa sobre os modelos de trabalho? Se vocês tiverem alguma dúvida, fala aí. Pra mim tá tranquilo, João. Pra mim também, tá de boa. Todo mundo entendeu? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim? Então vamos seguir. Aham. Sim, João. Bom, galera, além da agricultura e do café que a gente veio falando até agora, o segundo reinado ele vai se destacar também por um surto industrial, tá bem? Esse surto industrial é o que a gente chama de Era Mauá, ok? E aqui a gente vai fazer algumas pontuações. Primeiro, por que surto industrial? Do mesmo jeito que a gente chamou surto da borracha, surto do algodão, a gente fala em surto industrial por quê? Porque ele começa de maneira abrupta e termina da mesma forma. Dura pouco tempo e não cria bases. Ou seja, a indústria que surge durante esse período, ela não perdura, não continua. Ela vem do nada, começa, passa a existir e desaparece na sequência. Ok? Era Mauá por quê? Porque quem encabeçou essa industrialização foi um cidadão chamado Barão de Mauá, passou a ser chamado, né? Barão de Mauá, o nome dele é Irineu Evangelista de Souza, e ele assume o título posteriormente de Barão de Mauá. Como foi ele o grande idealizador dessas indústrias, nós chamamos esse período de Era Mauá, tá certo? Que é esse cara que apareceu para vocês aí na tela. Por que o Mauá conseguiu desenvolver indústrias em um país agrário cuja produção era destinada ao mercado externo, ou seja, onde não existia uma classe média para consumir os produtos industriais? Afinal, a renda da agricultura ficava concentrada nas mãos dos grandes latifundiários. Por que o Mauá, de repente, consegue criar indústrias? Vamos lá? O que ele fez ou ele se aproveitou do quê? Primeira coisa, o capital acumulado por meio da agricultura. Lembra que eu falei que alguns cafeicultores criaram instituições bancárias, fundaram bancos com o dinheiro que eles ganhavam com o café? Pois bem, o Mauá não era um cara rico, ele se tornou rico.
Então ele vai se aproveitar no sentido positivo, tá? Não negativo, dessa disponibilidade de capital proveniente do café, da agricultura, acessível por meio desses bancos, para poder financiar as suas indústrias. Outro fator foram as leis de combate à escravidão, como a Lei Eusébio de Queiroz. O que tem a ver as leis de combate à escravidão com o surgimento da indústria? 2 fatores. Primeiro deles, pessoal, as leis de combate à escravidão, elas fazem com que o fluxo de imigrantes ao Brasil aumente. Esse imigrante era livre e recebia um salário, ou seja, quanto mais imigrantes entravam no Brasil, maior ficava o mercado consumidor. Tá certo? Então o Brasil começa a criar um grande mercado consumidor que estava ali disponível, com dinheiro no bolso para comprar produtos. Por que não os produtos da indústria do Mauá? Tá certo? Continuando. Além disso, a escravidão vai permitir que o capital antes utilizado no comércio de escravos, no tráfico de escravos, pudesse agora também ser aplicado na indústria. Então pensa, aqueles caras que trabalhavam com tráfico de escravos, os traficantes. Agora, com a proibição, ficou arriscado essa atividade. Eles podiam perder dinheiro. Então, o que alguns resolveram fazer? Eu vou pegar o dinheiro que eu guardei ao longo de todo esse tempo e vou investir em outra coisa. E essa outra coisa acabou sendo também a indústria. Certo? Outra coisa que permitiu a criação de indústrias pelo Mauá foi a tarifa Alves Branco. A tarifa Alves Branco foi criada por Dom Pedro II e ela sobretaxava os produtos importados, inclusive os ingleses. Ou seja, o Mauá tinha à sua disposição diversos fatores que permitiram a ele a criação da indústria. Vamos retomar todos eles. Primeiro, a disponibilidade de capital, ou seja, o acúmulo de capital, o acúmulo prévio de capital por meio da agricultura permitiu que esse capital pudesse ser investido na indústria. Segundo, um aumento na oferta de mercado consumidor, proveniente ou por meio dos trabalhadores assalariados, dos imigrantes que vinham da Europa. Maior oferta de capital com aquele dinheiro antes empregado no tráfico de escravos, que agora podia ser aplicado também na escravidão, na industrialização, perdão, e a tarifa Alves Branco, que taxava os produtos importados, ou seja, ele tinha um mercado consumidor crescente e tinha um concorrente mais caro, ou seja, ele tinha tudo para poder produzir, além da oferta de capital que a gente já comentou. Fala para mim se vocês entenderam isso, pessoal. Tranquilo. Tranquilo? Sim? Uhum. O que aconteceu com o Mauá, pessoal? Infelizmente, que nem a gente já adiantou, né? A era Mauá dura pouco tempo, por isso que é um surto industrial. O Mauá vai falir. E o que levou à falência do Mauá foi a anulação da tarifa Alves Branco. Já imaginaram que a Inglaterra não ia deixar barato. Ela começou a pressionar Dom Pedro II, que tinha o rabo muito preso com os ingleses, e o Dom Pedro II vai anular a tarifa Alves Branco. Foi um tiro no pé para o Brasil. Tá bem? Porque a anulação da tarifa Alves Branco barateou o produto importado. Então, o produto do Mauá, ele começa a ter uma diferença pequena de preço em relação ao produto que vinha da Inglaterra. E a elite brasileira, ela vai olhar o produto que o Mauá fazia, o produto que os ingleses faziam, e vai pensar o seguinte: bom, o importado está com uma diferença pequena de preço, ele é melhor em qualidade, que não era verdade, mas enfim, eles pensavam isso, e começaram então a comprar mais do importado do que do nacional. E aí, galera, aconteceu exatamente isso. A indústria nacional quebrou. Tá bem? Quando que o Brasil volta a ter indústrias depois da era Mauá? Na década de 50 do século XX, quase um século depois. Tá certo? Olha só a consequência que isso teve para o modelo industrial brasileiro, né? Só para mim estar claro isso, pessoal. De boa, João. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Sim. Conseguiram entender esse assunto sobre a economia do segundo reinado? Querem perguntar alguma coisa? Teve algum ponto que vocês não entenderam? Fala aí. Acho que não. Tudo É certo? suave. Eu Conseguiu entendi. entender? Sim. Tá. Povo, essa então é a ficha 11, tá bem?
a economia do Segundo Reinado, beleza? Os assuntos, né, relacionados à economia, aos aspectos econômicos do Segundo Reinado. Se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer, se quiserem comentar mais alguma coisa, estou à disposição. Do contrário, a gente encerra a nossa aula aqui e nós retomamos a aula 12 na semana que vem, que vai tratar a abolição da escravatura e a política externa. Fechou? Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Aham. Pessoal, muito obrigado, então, pela participação de vocês, muito obrigado pela atenção, pela paciência. Excelente semana para todo mundo, um bom final de semana e até semana que vem. Povo, grande abraço para vocês. Valeu, João. Valeu, João. Valeu, João. Valeu, Tchau, João. Valeu, João. Tchau. Tamo Obrigado. Valeu. Tamo junto.